Hello, Nervichinhos. Welcome to another bonus class. Sound Smart, Lesson 7, Flow Control. Gente, last lesson do Sound Smart, a nossa última aula do Sound Smart, a gente vai falar um pouquinho sobre Flow Control, que é Sound Smart even when you freeze, think or lose confidence. Então, como que você continua suando, né? Inteligente, no caso, vocês são inteligentes, mas você entendeu. É aquela safadeza, assim, para se safar numa situação, mesmo quando você fica tipo. Uh, um, I mean, you know, sabe, tipo, para evitar esse tipo de coisa. Quando você está nervoso, geralmente você acaba travando, congelando. Então a gente vai aprender algumas coisas para poder você não travar mais. E você vai praticando isso. Não é só você aprender aqui uma vez e, opa, aprendi, entendi. Não, você tem que praticar, você tem que colocar isso nas suas aulas de conversação com seu teacher, você tem que falar sozinho mesmo, falar com as paredes. Eu, gente, falo com as paredes. Falava com as paredes. Por quê? Porque só era eu falando inglês, né? Então, tem que praticar. Hoje em dia tem até o tal do chat GPT para poder você praticar a sua pronúncia com a IA, tá? Então vamos lá. Smart thinking, time phrases. Okay, let's talk about time phrases. These phrases, they give you a few seconds to think while you still couldn't find the words to say, like wait, or just silence. I don't know. Hold on. Para evitar esse tipo de pânico, assim, ao invés de você simplesmente ficar em silêncio, ao invés de você simplesmente ficar. Pois é, então. Tipo assim, em inglês a gente usa fillers, né? Que são preenchedores de espaço ali, preenchedores do vazio. Por exemplo, give me a moment to think. Me dá um minuto para eu pensar, porque aí você vai estar justificando a sua pausa, né? Porque a pergunta foi mais difícil, então é um jeito educado de você justificar aquela pausa. Let me organize my thoughts for a second. Deixa eu organizar os meus pensamentos por um segundo. Então, tipo assim, pensando bem, né? Se a gente pensar com carinho, deixa eu organizar meus pensamentos, deixa eu ver se eu entendi. Então é meio que um jeito de falar isso. Let me see the best way to explain this. Deixa eu ver o melhor jeito para explicar isso. Let me see the best way to explain this. That's a great point. Let me reflect on it. É um bom ponto. Deixa eu refletir aqui sobre o que você acabou de me falar. Então, smart speakers never panic when they need time. They announce their thinking calmly. Então, quando você é um smart speaker, ficou engraçado, né? Parece que você é tipo um alto-falante inteligente. Mas quando você é uma pessoa smart que speak, né? Você never panic. Você não tem o pânico. Você tem o momento que você para e, ok, você acabou de me falar uma parada que eu nunca tinha pensado. Dá uma segurada rapidinho só para eu poder analisar o que você disse. Então é tipo isso. Mas, claro, e aí eu gostaria de refrisar isso sempre e reforçar. Se você tiver um momento de pânico, tudo bem. Somos seres humanos. Isso acontece, tá? Então calma, respira. E aí você fala essa frase para poder, porque você vai lembrar da Teacher Bella falando assim. E fala. Very good. Reset button. Rephrase with confidence. Então, quando você falou uma besteira ou falou algo que você quer, que você se perde, que você quer começar do começo, aqui em português a gente geralmente fala assim, rebobina. Não sei o que, não sei o que lá, e aí você começa a falar. Então é como se fosse isso, certo? Você reset. Sem soar aquela pessoa confusa que começa a se embolar nas coisas e aí volta e não sei o que. Então você vai tipo assim. O Smart Reset, as Smart Reset phrases são essas aqui. Let me rephrase that. Tipo assim, deixa eu refalar, deixa eu refrasear, né? Mas deixa eu pensar, deixa eu repetir isso aqui. Actually, na verdade,
Let me put it in simpler terms. Deixa eu simplificar. Let me put it in simpler terms, okay? Simpler terms. Let me restart so it's clearer. Deixa eu recomeçar para ficar mais claro. Here's a better way to say it. Esse é um jeito melhor de explicar. Esse é um jeito melhor de falar isso. Então, você vai botar isso antes de você repetir a sua ideia, só que agora organizada. Entendeu? Então, vamos supor que eu esteja falando do que... O que é Coca-Cola? Aí eu vou estar falando assim... It's a liquid, a brown liquid. Not a brown liquid, but it's a gassy liquid. Sorry, let me rephrase that. It's a soda that it's... Então, eu vou pedir sorry e eu vou falar. Deixa eu refalar isso tudo de novo. Sorry. É uma bebida gasificada, não sei o quê. E aí eu vou começar a explicar. Então, é basicamente essa situação, ok? E aí você mostra clarity e não insecurity. Mas aí, Bela, tudo bem eu ser insegura? Se eu ficar insegura uma vez ou outra e esquecer de reparafrasear, esquecer de usar flow, esquecer dessas coisas... Gente, novamente eu repito, não somos robôs. A gente esquece das coisas, isso acontece. Vamos lá. Calm flow openers. Então, a gente tem aqui, por exemplo... These expressions, they make your speech sound calm and structured, while giving your brain time to think. Então, é para poder você abrir, né, aquilo que você vai falar, sendo que você ainda está pensando, então você só vai falar alguma coisa para poder não ficar aquele silêncio constrangedor. Então, tipo assim, the way I see it is... Well, entendeu? Então, você vai dar um respiro e aí vai começar a falar, né? Por exemplo, let's look at this from another angle. E aí você deu a respirada e pode voltar a falar. From my perspective, well, I think... E aí, entendeu? Você deu tempo para o seu cérebro dar aquela organizada nas palavras, né? Here's the main idea. For example. Então, é bom você usar essas frases para poder dar tempo. Desculpa, tivemos uma pequena trava. É bom você usar essas palavras para dar tempo da tua cabeça raciocinar o que tu está falando. Às vezes tu está falando coisa demais e aí você já falou tanto que a tua cabeça já está enlouquecida. Calma. Depois que você respirar, você volta a ser o Eminem. Tá tudo certo. Então, a gente tem aqui esses openers, tá? Microplanning formula, small steps to avoid freezing. Aqui são pequenos passos para você evitar o congelamento de frase aí. A parte que você fica tipo... What did he say? O que ele acabou de falar? When you feel overwhelmed, break your answer into small pieces. Essa é a minha dica para vocês, tá? Quando você sente que está sobrecarregado de informação que a pessoa te perguntou, de informação que a pessoa te passou e você tem que rebater, ou alguma questão assim, você quebra a sua resposta em pequenos pedaços. Pode ser 2, pode ser 3. Pensa como se fosse em chunks, igual a gente falou algumas aulas atrás, pedaços de frase e não, de fato, um monte de palavras em uma linha, né? Pedaços de frases, expressões que se conectam, enfim. Clauses, enfim, orações, enfim. Vamos lá. Example. Here's the short version. Let me break it down. I'll explain it in 2 parts. Let me start with the main point. Então, esses starters aqui, esses começos, são os previews, né? Antes da deliver. O preview é tipo assim, você tá prevendo o que você vai falar para as pessoas. Então, você vai falar tipo assim, let me break it down. Deixa eu mastigar para vocês. Ou então, I'll explain it in 2 parts. Eu vou explicar em 2 partes. Ou então, let me start with the main point. Deixa eu começar com o ponto principal. Né? Então, aí você vai conseguir focar em uma coisa e depois na outra, e não em tudo junto. Né? Isso reduz a anxiety e makes your answer clearer. Deixa a sua resposta mais clara. Depois vem a deliver. A deliver, ela é o que você quer falar. Então, eu não preciso
tá passando isso para vocês porque isso depende muito do que você vai falar, né? E aí você vai dividir o que você quer falar em 2 pontos, 3 pontos. A regra do 3 ela é ótima, né? Porque aí você fala de 3 coisas, enfim. When nervous, many people answer quickly without understanding the question. Smart speakers clarify first, because this gives time to think and avoids mistakes. Ou seja, as pessoas, elas muitas vezes respondem de forma rápida ou para suar, tipo assim, eu sou muito fera, eu entendi, já respondi assim, a pessoa nem terminou de falar, eu já falei. Ou então tem gente que simplesmente responde qualquer coisa para poder não ficar achando que está errado, né? Achando que está travando, achando que está demorando para responder com aquela falta de confiança. Mas calma, deixa as coisas claras, porque aí você deixando as coisas claras para a pessoa que está conversando com você, dá tempo para você pensar. Então, tipo assim, clarifying phrases, as frases que ajudam você a clarificar, não, deixar claro a sua situação. Por exemplo, just to make sure we are on the same page. Só para ter certeza que a gente está na mesma página. Ou seja, você vai meio que falar o que a pessoa falou para poder confirmar se é aquilo ali mesmo. Entendeu? Outro exemplo. When you say this, when you say X, X é um assunto. Então vamos supor que a pessoa falou de Coca-Cola. When you say Coca-Cola, do you mean the soda? Então, tipo assim, quando você fala Coca-Cola, você está falando do refrigerante? E aí a pessoa vai falar, yeah, the soda. E aí, nisso que você fez essa pergunta, você já teve tempo para responder. Às vezes você até já entendeu, mas você confirma para poder dar tempo de você pensar no que você vai responder. Próximo. So, if I understand correctly, aí é tipo assim, então se eu entendi direito, você está falando isso, isso e aquilo. Aí a pessoa vai repetir, confirmar, clarear a sua cabeça, e aí você vai conseguir. Tem um passarinho aqui. Totalmente fora de senso. Foi mal, pessoal. TDAH. Let me confirm what you're asking. Deixa eu confirmar o que você está me pedindo, né? Então, o que você está me perguntando, aliás. Ou seja, você vai confirmar com a pessoa vai te confirmar, e aí você vai conseguir criar uma resposta, porque você teve tempo de pensar enquanto a pessoa estava te confirmando aquilo. Ufa, falei a beça. Clarear as coisas, né? Deixar as coisas claras, confirmar as informações, não é insegurança, não é uma coisa ruim. É uma coisa mais profissional, é uma coisa educada de se fazer. Porque imagina você começa a responder sobre um tópico que não é, porque as coisas são parecidas. Imagina a pessoa falou policy e não police. Policy são políticas. Police é polícia. Então, se você começar a falar da polícia, ela vai ficar tipo assim, what? I'm sorry, I don't understand. Então, o ideal é você sempre estar clarifying as suas ideias. Confidence Loop Technique. Isso aqui é uma técnica que a gente meio que trouxe aqui para poder você ter essa confiança e você não desistir de falar, puxar. Quando você estiver conversando com o seu teacher, quando você estiver conversando com um estudante aqui, ou com um estudante em outros círculos seus, ou quando você for conversar com o ChatGPT, para você não apelar, entre aspas, não escapar para o português, para você manter na língua inglesa, para poder você ter essa confiança, tá? É legal você, primeiro, acknowledge, reconheça a pergunta, reframe, reenquadra ela no contexto e responde, answer. Então, olha só, example. That's a fair question. Isso é uma pergunta justa. Tipo assim, isso aqui é a mesma coisa que você falar assim, justo. Entendi o que você disse. Aí depois, let me think of the best way to put this. Deixa eu pensar a melhor maneira de colocar essa questão para você. Aí depois você deliver your answer, você dá a sua resposta. Então você deu 2 frases. Deu tempo de você pensar, entendeu? Na sua próxima frase. Deu tempo de você entender o que a pessoa falou. Às vezes até a pessoa vai acabar te interrompendo e recolocando o que ela mesma falou, porque às vezes ela também se embolou para te explicar, entendeu?
Porque isso acontece e tá super normal. Eu, às vezes, me embolo para explicar uma palavra, porque às vezes o significado de uma palavra, ele não é óbvio. Então você tem que usar várias coisas, enfim. It slows down the conversation and keeps you in control. Então isso deixa a conversa mais curta e deixa com que você tenha controle do que você está pensando, falando e entendendo, certo? Smart swaps. Ou seja, as trocas inteligentes que você vai fazer aí. Eu trouxe aqui o before e o after. Before, eu vou ler todos, depois eu leio os... Não, mentira, eu vou ler um a um porque fica melhor. I don't know how to say this. Let me think of the best way to explain this. Eu não sei como é que eu falo isso. Deixa eu pensar a melhor maneira de colocar isso para você. Wait, I'm confused. Let me rephrase that. Wait, I'm confused. Putz, peraí, eu tô confusa. Deixa eu recolocar isso. Deixa eu entender isso melhor. I'm not sure. Eu não tenho certeza. Here's how I see it. Foi assim que eu entendi. Isso aqui foi o que eu entendi. E aí começa a falar. Hold on, I'm lost. Putz, dá uma segurada, peraí. Eu tô perdida. Let me restart so it's clear. Deixa eu recomeçar só pra deixar claro. Mais claro. Awkward silence, que é tipo assim, silêncio constrangedor. Você fica tipo assim. Ao invés de fazer só esse silêncio, você vai falar give me a moment to organize my ideas. Ok? Let's talk about the mini dialogue. Eu trouxe aqui um mini dialogue para poder vocês verem isso em ação, tá? Então, olha só. So, what do you think about the new plan? Give me a moment to organize my thoughts. Sure. All right. The way I see it is we have two main challenges, which are, well, let me break it down. First, the timeline is very tight. Second, we need more support for the team. Good points. Anything else? Actually, let me rephrase that. The plan can work, but we need clear priorities. Olha só que interessante. Lá no começo ele fala, então, o que você acha do novo plano? Aí ele fala, deixa eu só organizar aqui o que eu vou falar para você, né? Meus pensamentos. Ela fala, claro. Aí depois, tá, do jeito que eu vejo, a gente tem dois desafios principais, que são... Deixa eu separar para você entender. Primeiro a gente tem a timeline, que é muito curta, muito apertada, e depois a gente precisa de mais suporte no time. Bons pontos. Mais alguma coisa? Na verdade, deixa eu recolocar isso para você. O plano ele pode funcionar, mas a gente precisa de prioridades mais claras. Entendeu? Então, ele pegou aquela frase que ele quebrou em dois e depois reparafraseou embaixo para poder resumir, porque deu tempo dele pensar. Então, o foco dessa lição hoje foi te dar tempo para você pensar, para poder você não travar, não congelar, não ficar constrangido. Não precisa, você consegue. Segue essas dicas e eu espero que vocês tenham gostado do Sound Smart, que fala um pouquinho sobre como que você pode soar smart. Inteligência não quer dizer você saber tudo, mas saber como usar o que você tem da melhor forma possível, tá? Então, é isso. See you next course. Bye bye.